Haha! Fala aí, garotadinha, frequentador do Planeta Bio, usuário Planeta Bio, professor Júlio na área, tudo bem aí com vocês? Pois é, hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a prova de Ciências da Natureza do Enem, principalmente a disciplina biologia, né? A gente sabe lá que na parte de ciências da natureza nós vamos ter questões de física, química, biologia, talvez até questões interdisciplinares, né? Envolvendo essas matérias, até mesmo outras matérias, por exemplo, né? Biologia dá um casamento muito grande, por exemplo, com geografia, né? Principalmente em ecologia, não é isso? Pois é, né? Mas primeiro, antes de mais nada, mantenha-se calmo, leve o material necessário, não vai fazer farofa lá no Enem, né? Como assim? O Enem não é um lugar exatamente para você fazer churrasco, levar um frango, comer muito, nada disso. Leva uma barrinha, leva uma garrafinha de água não muito grande, se levar lá um balde de água lá, por exemplo, de 2 litros, você vai ter muita vontade de fazer xixi, e isso vai acabar tirando sua concentração, vai acabar atrapalhando você, não é? Tá bom, mas é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre os temas mais frequentes do Enem em relação à biologia, né? Mas antes de mais nada, você sabe que o Enem também, além dele, digamos, cobrar o conteúdo, né, dos seus candidatos, ele também analisa competências e habilidades, né? Por exemplo, a habilidade de analisar gráficos, mapas, infográficos, desenhos, esquemas. Então não basta só o conteúdo, você tem que fazer, por exemplo, uma leitura de várias formas de expressão daquele conteúdo, não é? Mas tá bom. Mas em relação à biologia, claro, né, nós temos que levar em consideração o tópico ecologia, meio ambiente. Afinal de contas, estamos vivendo uma crise climática, não é? E todo o assunto relacionado ao meio ambiente, ele dá um gancho para uma determinada pergunta. Isso vale também para a física, isso vale também para a química, vale para a geografia, vale para outras disciplinas, não só para a biologia, não é? Mas e aí? Como é que está, por exemplo, o seu conhecimento sobre ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono? Eles adoram o ciclo do carbono, ciclo da água, ciclo do nitrogênio. Você lembra de tudo isso? Você lembra, por exemplo, no caso do ciclo do nitrogênio, as etapas, as bactérias envolvidas? Era legal saber isso, né? Você lembra também, por exemplo, a questão da energética, como é que, por exemplo, ocorre, né? O ciclo da matéria e o fluxo da energia nas cadeias e teias alimentares, sucessão ecológica, o tema poluição, eutrofização das águas, né? Leve isso em consideração. Meu Deus, os biomas! Você lembra, você é capaz de localizar floresta amazônica, caatinga, cerrado, pantanal, mata atlântica, pampa, você lembra os aspectos bióticos e abióticos, principalmente a vegetação, né? Qual é a vegetação característica de cada um desses biomas, os aspectos climáticos de cada um desses biomas? Gente, leva muito em consideração, o senhor sabe que é um corredor ecológico, a importância que tem, né, para se preservar uma determinada espécie ou um ecossistema, né, para evitar, por exemplo, a diminuição, por exemplo, da espécie endêmica, fazendo, por exemplo, corredores ecológicos num determinado local, né? Seria legal saber isso daí também. Claro que também, por exemplo, um outro assunto bastante abordado no Enem é a biotecnologia, né? Tudo que envolve, por exemplo, o DNA, né? Os organismos modificados geneticamente, os famosos transgênicos, né? Você lembra quais são os tipos de clonagem, clonagem terapêutica, clonagem reprodutiva, o exame de DNA, o famoso fingerprint de DNA, as enzimas utilizadas nesse exame, né? Você lembra, por exemplo, como é que faz ali, né, para a gente reproduzir em laboratório, em larga escala, moléculas de DNA através da técnica PCR, né? Sim, hoje, por exemplo, né, aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, né, nós temos aí a terapia celular, né? Trata-se do tratamento
de alguns tipos de câncer usando células do próprio sistema imunológico do paciente, as famosas células modificadas, alguns leucócitos modificados, chamados de células CAR-T. Gente, era legal a gente fazer uma revisão sobre esses assuntos ligados à biotecnologia, não é? Fisiologia para tudo! Fisiologia, sobretudo fisiologia humana, o sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, anatomia e fisiologia do coração. Você também tem a questão do sistema nervoso, para tudo, sistema reprodutor, ciclo menstrual, mecanismo de feedback do ciclo menstrual, sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino, né? Não era legal dar uma revisão lá no Planeta Bio, por exemplo, tudo isso daqui que a gente está falando, na página do Planeta Bio, a gente vai ter, por exemplo, esses tópicos abordados de maneira, por exemplo, interativa, com textos, com imagens, né? Temos exercícios, certo ou não, gente? Mas então tá bom, mas tem o sistema imunológico, o nosso sistema imune, o nosso sistema de defesa. Você sabe qual é a diferença entre vacina e soro? Você sabe quais são as principais células e funções, né, dessas células que fazem parte, que constituem o sistema imunológico? E as vacinas que utilizam, né, alta tecnologia, que foram empregadas aí, por exemplo, no controle da Covid. Lembra disso? Aliás, se não fosse por causa dessas vacinas, vacina salva vidas, não é, gente? Como é que funciona uma vacina de RNA mensageiro, não é? Como que é a diferença da vacina de RNA mensageiro para uma vacina, por exemplo, de adenovírus vetorial, né? Ou uma vacina simplesinha, né, com o que usa, por exemplo, o vírus inativado. Não era legal? Lógico, lá na Planeta Bio tem uma página dedicada especialmente a essas novas vacinas contra a Covid-19, né? A evolução biológica, sim, Darwin, Lamarck, né? O pensamento darwinista, o pensamento lamarckista, os tipos de seleção natural, não é? Os mecanismos de especiação simpátrica, alopátrica. Não é legal revisar isso, gente? O Enem adora abordar esses casos aí também, não é? Então, tá bom. Aí você tem, por exemplo, várias e várias e várias doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários, vermes, que são cobradas, sim, no Exame Nacional do Ensino Médio, né? Aquela diquinha sempre importante de não confundir bife à milanesa com bife ali na mesa, né? Não confundir causador com transmissor. Qual que é o nome lá do causador da dengue? Você disse Aedes aegypti? Errou! Né? O Aedes aegypti é o vetor, ele é o transmissor da dengue. O causador da dengue é um vírus, né? Aliás, 4 subtipos de vírus dengue, não é isso? Então tá bom. Você lembra qual que é o nome do transmissor da doença de Chagas? Você disse barbeiro, você disse mosquito barbeiro. Errou! Por quê? Porque o barbeiro não é um mosquito, né? O barbeiro é um percevejo. E não é através da picada do barbeiro, né? É através das fezes contaminadas do barbeiro. Não era legal a gente revisar isso, gente? Of course, claro que é, não é? Bom, você tem também, por exemplo, as questões de genética, né? Saber, por exemplo, quais são os mecanismos de hereditariedade, analisar um heredograma, a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, os casos de herança autossômica, os casos de herança ligada ao sexo, interação gênica, saber a diferença, por exemplo, de um caso de segregação independente com um caso de linkage com crossing over, linkage sem crossing over. Mas professor, e biologia celular? Membrana plasmática, organelas, as funções das organelas, elas também podem ser cobradas no vestibular? Com certeza, podem ser cobradas sim, na prova do Enem. E sim, se você está perguntando, e a parte dos animais e a parte dos vegetais, elas acabam caindo também na prova do Enem? Sim. Não em grande escala, talvez, né? Mas sim, pode cair sim na prova do Enem, certo ou não, turminha? E é isso, nós aqui do Planeta Bio desejamos a todos vocês uma excelente prova, que seja, por exemplo, um domingo muito iluminado para vocês. Um grande beijo, tchau, boa prova, gente, vai dar tudo certo.